O cara acabou de anunciar uma taxa sinistra para a China aí de 104%, porque a China tinha anunciado uma retaliação Cara, isso em 100 dias, né, do Trump. Alguma Sim. coisa assim. Beleza. Nesse momento agora, como é que o Brasil é afetado por isso que o Trump acabou de fazer com a China, cara? Pode começar ainda? Vai lá. Bom, assim, primeiro que numa guerra comercial, todos os países do mundo são Marcílio, afetados. Só pra não perder aqui o fio, tá? Eu fiquei curioso. Igor, já posou usando a cueca da Insider? Já o quê? Já posou usando a Ainda cueca da não, Insider? cara, mas tá aí, ó. Que Porra, curioso, Insider, viu? vamos fazer um ensaio de cuequinha da Insider. Tá, Do vai nada, lá, gostei. vamos. Não que eu queira ver, tá? Tô Tá ligado. curioso, tá curioso. Vou fazer né? um OnlyFans aqui de cuequinha. Vai lá, fala aí. Não, então, agora, assim, ó, Todos os países. todos os países eles são afetados numa guerra comercial, ainda mais uma guerra comercial que envolve as duas maiores potências do planeta, Estados Unidos e China. Tem uma noção, a Bloomberg, ela colocou que os impactos podem chegar no comércio a 33 trilhões de dólares. Porque é uma cadeia global. Com o mundo da globalização, a gente fala numa produção global. Então, um produto, por exemplo, que é produzido nos Estados Unidos, tem ali componentes chineses, tem, sei lá, uma produção brasileira que alimentou determinado animal que vai ser consumido nos Estados Unidos. Então, uma guerra comercial afeta o mundo inteiro. Mas eu diria que, assim, tem níveis de interferência. O Brasil vai ser afetado negativamente, como todos os países do mundo. Mas existem alguns poucos proveitos que o Brasil pode tirar. Por quê? Primeiro que assim, os países talvez tenham uma confiança um pouco quebrada nos Estados Unidos, porque, se vou pegar o caso do Canadá, por exemplo. O Canadá, é um histórico parceiro, pelo menos pós aí século XX dos Estados Unidos. Os americanos estão anunciando taxas de 20% em cima do Canadá, e o Canadá começou a fazer boicote. O Toronto Raptors, quando foi jogar lá na NBA, né, recebeu o time americano, a galera foi vaiada. Então isso pode abrir oportunidade para que, por exemplo, tenha uma aceleração do acordo Mercosul-União Europeia. Fora a França, a gente tem vários países agora da Europa que estão dispostos, ou pelo menos mais dispostos, a buscar mercados alternativos, mesmo que seja o acordo Mercosul-União Europeia. Fora que o Brasil, ele é concorrente de vários produtos americanos. Por exemplo, soja, milho, carne de frango, carne bovina. Aí, se os americanos eles ficam sobretaxando os outros países e os países sobretaxam produtos americanos, o Brasil pode surgir com um mercado alternativo. Só que assim, claro que não é um passe de mágica, né? Tipo, sei lá, beleza, Não vai agora... acontecer amanhã, né? Exatamente. E porque, sabe, produzir a soja, por exemplo, tem todo o tempo de colheita, plantação, enfim. Então, as pessoas acham que, não, agora os americanos não comercializam mais, o Brasil vai suprir toda essa demanda do mercado O internacional. efeito prático é $1 batendo R$6 aí hoje. Por exemplo, né? Porque os investidores ficam receosos, e aí você pega, por exemplo, eu sou um investidor, eu vou investir nas coisas que são mais confiáveis, que é ouro, por exemplo, até mesmo o dólar, que é a moeda utilizada pelas principais transações. Então, os mercados emergentes, por exemplo, o Brasil, eles vão sofrer nesse curto prazo. Mas, assim, isso pode abrir uma alternativa para que o Brasil faça mais parcerias econômicas e talvez até consiga colocar mais os seus produtos agrícolas em novos mercados. O Brasil, por exemplo, negociou na semana passada com o Vietnã e com o Japão a entrada da carne bovina. A gente tem a possibilidade do acordo Mercosul-União Europeia. Com os chineses, por exemplo, os chineses compram muita soja e milho dos americanos. A gente pode suprir parte dessa demanda agora. Mas, de novo, não vejo como um aspecto positivo. Eu vejo o Brasil sendo um dos menos piores, um dos menos afetados, vamos colocar assim. Mas é péssimo para todo mundo. Entendi. Um ponto interessante aí também. Seguinte, o principal parceiro comercial do Brasil é a China. Então, o Brasil vende para a China. Beleza. A taxação foi dos Estados Unidos para a China. O que isso tem a ver com o Brasil, né? Vamos lá. A China vende algo para os Estados Unidos, um produto mais elaborado, mais sofisticado, com uma complexidade industrial maior, que ela compra essa matéria-prima de algum lugar. De quem? Boa parte do Brasil também, que é um desses parceiros comerciais da China. Aqui na América do Sul, basicamente, todos os países têm como principal parceiro comercial a China. Eles vendem para lá, a China transforma esses produtos e manda para os Estados Unidos. É mais ou menos como... A gente viaja, por exemplo, para a Suíça, aí chega lá, o chocolate suíço é o melhor e tal. Aí você procura, tá bom, cadê as plantações de cacau que tem aí? Não, mas o cacau vem lá do Brasil, tá? Que a gente dá aqui o toquezinho do chefe suíço. Acontece mais ou menos a mesma coisa com a China. O brasileiro vende para a China transforma isso daí, junto com de outros países também, obviamente. A África, basicamente, é toda de dominação chinesa atualmente. A China tentou pegar algumas coisinhas ali da Europa, está tentando ainda, e depois manda isso para os Estados Unidos. Mas vamos lá.
Vamos supor que essa taxação tenha como único efeito a China não ter mais para quem vender, porque venderia para os Estados Unidos, esse país está bloqueado. E vamos supor que a quantidade de exportações chinesas para os outros países se mantenham iguais. Ou seja, a China vai precisar de menos matéria-prima, vai precisar importar menos. Quem se ferra é o brasileiro. Então, o brasileiro aqui que exporta para a China, ele está lascado. O cara que é produtor, de soja, do agro, não sei o quê, que vende lá para os chineses, daí se ferrou. Então, esse daí eu vejo como a principal preocupação. Mas a galera tá só pensando nos 10% que o Brasil teve, enfim. Então, ao meu ver, isso daí o cara tem que se preocupar. Porra, então vamos, dá pra gente fazer alguma... Dá pra, os países da América do Sul fazerem alguma coisa? Porque nesse momento a gente tá meio que à mercê do que vai sair dessa guerra aí. Que ela é Trump versus mundo, dá pra dizer, porque ele sobretaxou uma galeraça, não é? Mas ele tá mesmo pegando no pé dos chineses. Qual vai ser a liga que a gente vai fazer aqui para combater isso, né? Para compensar. O Brasil vai se unir com a Guiana, a Bolívia e Suriname. Aí vai compensar as exportações brasileiras. Não tem como, né? Até a Guiana francesa, por exemplo, daqui a pouco tem mais brasileiro que francês por lá. Então a gente fica numa situação meio difícil, porque... Do jeito, e aí é um problema que o Brasil criou para ele criou uma armadilha de dependência chinesa. O Brasil exporta muito para a China, tem muito dinheiro chinês aqui, em portos, estradas, infraestrutura brasileira depende muito de recursos chinês. E aí, se acontecer alguma coisa, os chineses não têm mais dinheiro, os caras quebrarem lá, não é o que vai acontecer agora, mas eventualmente pode acontecer. O que vai acontecer? E é o que você falou. Os Estados Unidos colocaram essa taxa, esse tarifaço, para 185 países. Deixaram 10 ali de fora. Nem vi qual é essa lista dos 10, que até os pinguins sobraram para eles. Né? Tem ilha que é só pinguim, está sendo taxada lá também. E o Brasil ficou ali meio que na maciota, caladinho e tal, deu uma de Vasco, tá lá no fim da... Não é vascaína, né? Só falo isso porque ela é flamenguista. Tá lá no fim da tabela. E aí, a gente tá até conversando antes aqui, o Lula até tentou dar uma de galo, né? Então, a situação nossa, apesar de aparentemente não ser tão desconfortável, os complicadores que chegam depois, os desdobramentos, eles colocam a gente numa situação bastante difícil. Até porque... Sem poder fazer muita coisa. Isso, a gente está fazendo um recorte do Brasil, mas vai multiplicando isso por 185 países, por exemplo. O planeta ele vai começar a paralisar, porque o cara ele não sabe onde ele vai colocar dinheiro. Peraí, eu coloco minha fábrica lá nos Estados Unidos? Estados Unidos tarifa porque ele quer que, por exemplo, a Nike saia do Vietnã e vá para os Estados Unidos. Mas dá para abrir uma fábrica da Nike em uma semana, por exemplo, em um mês? Tá bom, o cara da Nike coloca lá correndo uma fábrica nos Estados Unidos. O que a galera que gosta muito, muito do Trump, eu tenho a minha simpatia com ele também, mas tem a galera que simpatiza muito mais. O que essa galera tá falando? Não, o Trump ele tá fazendo uma cartada. Amanhã ou depois, ele vai desistir, vai dar para trás, e aí ele vai conseguir aquilo que ele quer. Só que o cara da Nike que abriu lá a fábrica, ele vai fazer o quê? Ele volta com a fábrica no Vietnã? Então os investidores, de forma geral, eles estão paralisando neste momento os investimentos, porque não dá para saber exatamente o que vai acontecer. Pô, que merda, hein? De fato. Eu acho que assim, Igor, o Trump ele tem uma postura que é muito protecionista e que inclusive não condiz muito com... Uma coisa é você ser republicano, e republicano é um nicho de pensamento muito complexo, porque existem vários tipos de republicanos. Eu falo que o Trump ele é um tipo bem específico de republicano, que é o trumpista. E inclusive, no primeiro governo, talvez ele não tenha conseguido colocar todos os objetivos que ele tinha em mente quanto presidente, porque ele tentou ser um pouco mais político. Não, vou indicar os caras aqui que são do Partido Republicano, que são mais tradicionais. Agora, ele colocou como ministros, como responsáveis, Marco Rubio, Mike Waltz, um pessoal, assim, totalmente pró-MAGA ali, né? O Make America Great Again. Tanto que, assim, um dos medos, ou talvez uma das esperanças do Partido Democrata, é porque nos Estados Unidos a gente tem os The Midterm Elections, que é ano que vem. Então, qual que é o medo do Trump? Que essas medidas agora que ele está tomando vão gerar uma inflação muito grande nos Estados Unidos. Isso pode abrir precedente para uma queda de popularidade, porque, assim, de fato, o principal fator que fez com que o Biden e a Câmara fossem derrotados
foi o aumento do custo de vida nos Estados Unidos. Além também da questão migratória, da abertura de fronteiras e tal. Mas a questão econômica sempre é primordial. Uhum. Então o medo é que agora ele vai fazer essas políticas, isso pode dar uma inflação nos Estados Unidos, e aí, por exemplo, tem uma renovação da Câmara. E a Câmara fica democrata, por exemplo. O Senado dificilmente, porque é só 1/3 que vai ser renovado. Possivelmente vai continuar republicano. Isso pode fazer com que o Trump perca o apoio político para colocar suas principais medidas. Então ele vai ter que conseguir provar. Porque ele fala que, assim, ele até reclamou isso recentemente. Falou assim, olha, muita gente critica a minha medida porque esquece que os Estados Unidos têm que ter planos de longo prazo. Ele fala que ele sabe que é um remédio amargo, mas necessário para a economia americana. Isso assim, os chineses, por exemplo, fazem políticas até 2049, que é a nova Rota da Seda. Uhum. E ninguém critica os chineses. Eu, Trump, estou fazendo essa política de longo prazo. Vai trazer prejuízos momentâneos, mas em longo prazo vai ser bom para a economia americana. A questão é que acho que ele talvez não tenha todo esse tempo necessário. Você pega, por exemplo, os agricultores. O que será que ele quer dizer com que prazo ele está pensando aí? Ele está pensando num tempão também, que nem os chineses? Mas não dá para ter uma lógica parecida quando na China tem só um partido e tá só o cara no poder e valeu, né? Não, claro, é bem diferente. E se você pegar a base, por exemplo, nessa última eleição, o Vale do Silício, que tradicionalmente é mais democrata, foi mais republicano. Será que hoje os CEOs de Apple, Microsoft, Nvidia estão felizes com as quedas, por exemplo, das ações americanas? Os agricultores, por exemplo, americanos. O Trump fala que eles vão ter a reserva de mercado para abastecer o mercado americano. Só que eles também perdem o mercado interno, o externo. Será que eles vão estar felizes de reduzir as exportações? Então, o Trump ele vai ter que provar que essas medidas são muito boas mesmo, a ideia dele. Eu particularmente não concordo, não acho que essas taxas são benéficas para a economia americana, em curto prazo. Porque senão os democratas eles podem voltar já, não no presidente, né, mas no Congresso americano. Tá, mas o que o Trump estava pensando era, como você disse, assim, ele tá Make America Great Again. Ele tá nessa de, porra, vou proteger os Estados Unidos e tudo mais. Mas para isso entrar em prática assim, ele tá cercado, ele tá ouvindo o conselho dos caras que estão comprando a brisa dele também, né? Porque é uma brisa meio... Vai, cara, tu não taxa um cara em 104% meio que do dia pra noite. Que é meio do dia pra noite. Assim, não é que a gente não imaginava que ele ia taxar, porque ele meio que ele prometeu Make America Great Again, bonezinho e tudo mais. Mas, porra, foi um socão, né? Eu acho que o principal ponto é justamente esse. É fazer tudo de uma hora para outra. Se ele colocasse esse plano no papel e falasse uma explicação, sei lá, um planejamento de longo prazo, seis meses vai, né, longo prazo, assim, mas daqui a 6 meses a gente vai fazer assim, daqui a 12 meses, ter tempo para conversar alguma coisa, seria uma postura para os investidores mais tranquila. Porque o cara ele vai saber que uma negociação está acontecendo. Os Estados Unidos estão dizendo que estão conversando com 70 países agora. Como é que eles vão conversar com 70 países? Fizeram lá um grupo do Zap, aí vai organizar aqui, ordem alfabética, sei lá como é que é esse negócio. Eu vi os caras falando que o telefone não para de tocar. Pois é, que telefone é esse? É igual o do Putin lá, que tem aquele negócio, década de 80, ficar conversando com um por um. O Donald Trump tá lá de telemarketing uma hora dessa, treinou uma equipe de suporte, de venda. Inteligência artificial, porra, OpenAI, não é não? Pra ficar tocando exatamente, botou um bot lá. Aí, durante 90 dias, Elon Musk, a equipe dele, criou um bot, para conversar com os países, vão procurar os diplomatas, e a gente vai respondendo para eles até chegar zerar as tarifas. Então, é justamente esse susto, não saber o que vai acontecer, isso é tudo muito de repente, que acaba paralisando esses investimentos. E você agora falou muito bem, a gente acabou te cortando, que o foco, na verdade, é a China. Ele não está fazendo isso daí por causa de Botsuana, ele não está preocupado com Lesoto, por exemplo, ele não está preocupado com o Brasil. Até porque a situação brasileira, em relação aos Estados Unidos, economicamente é confortável para eles. O que eles estão querendo é a China. E a China não está se dobrando. A China, na verdade, falou que ia aumentar também a tarifa, disse que não ia se dobrar, falou que isso daí era bullying tarifário dos Estados Unidos. Então, reclamando na ONU, né? Exatamente. Então, a China não está falando, vamos conversar, vamos negociar. E se o objetivo dele era esse, de fazer a China negociar com eles, enfim, esse plano definitivamente não deu certo, pelo menos até aqui. Pode dar certo lá na frente? Não sei, né? Essas coisas vão mudando de uma hora para outra. E assim, o Trump, ele tá rompendo com que tudo que os Estados Unidos construiu, pelo menos depois do final da Segunda Guerra Mundial. Bem no contexto do final da Segunda Guerra, teve uma conferência chamada Conferência de Bretton Woods, que os países perceberam,
protecionismo, eu ficar com exclusividade de mercados, isso leva a animosidade e disputa, e isso causa a Primeira Guerra Mundial, crise de 29, Segunda Guerra Mundial e tal. Então, desde aquele período, tentou se promover um livre comércio, teve a criação do GATT, que era uma listinha de tarifas, na década de 90, a OMC. Pô, os Estados Unidos, ele até pediu para que a China entrasse na OMC nos anos 2000. E a China entrou realmente. Então, tentou seguir um pouco mais a prática do livre comércio. A gente tem hoje o Trump com essas políticas de sobretaxas, rompendo todo um passado histórico americano. E, inclusive, a China, sabendo disso, claro, eles até provocaram ontem a partir da embaixada americana. Não sei se você viu, Igor, eles divulgaram um vídeo do Reagan, que é um republicano dos Estados Unidos, reclamando das tarifas americanas. A gente está no mundo em que os chineses, do Partido Comunista Chinês, estão pedindo livre comércio e respeito às legislações da OMC, e os Estados Unidos, que criaram praticamente todo esse mecanismo de livre comércio, fazendo essas práticas protecionistas. E aí, tem que deixar bem claro assim, né? Eu não acho que o mérito está completamente errado. Realmente, se você pegar, por exemplo, a relação comercial Estados Unidos e China, os Estados Unidos perdem, por ano, cerca de 270 bilhões de dólares na relação. Só que quando o Trump ele falou sobre isso, o próprio Ministério das Relações Exteriores da China falou, não, a gente está disposto a negociar. Então, vocês querem o quê? Reduzir o déficit comercial? Poxa, beleza, a gente vai lá, compra um pouco mais de soja de vocês, mas não precisa... O que o Trump fez foi assim, romper, vou taxar todo mundo, sem conversar, e aí, na minha concepção, já sai da questão econômica e entra na questão geopolítica. Por quê? O Trump mesmo falou hoje, olha, eu estou esperando uma ligação dos chineses. Sim. E aí, China, você vai me ligar ou não vai? Percebe que se a China ligar, é como se a China estivesse baixando a cabeça e falando, não, beleza, Trump, desculpa, hein, vou respeitar o que você fala. A China falou, não, a gente vai, você está retaliando a gente? Até falou, eu não concordo com essa política de sobretaxas e acho que uma guerra comercial faz mal para todo mundo. Mas eu não vou baixar a cabeça para os Estados Unidos e vocês vão ter que aceitar negociar com a gente. Então, o Trump espera uma ligação dos chineses e os chineses esperam uma ligação do Trump. Por quê? Se a China, por exemplo, abaixa a cabeça e aceita que ela vai ter que voltar às tarifas, e, por exemplo, na questão do Mar da China Meridional, que é uma região super estratégica e que os americanos têm os seus interesses e os chineses também. A China também vai ter que baixar a cabeça? E na questão, por exemplo, em Taiwan, a China também vai ter que baixar a cabeça? E no Canal do Panamá? Entende? Então... Liga tu pro Trump, aí você... Segura aí. Liga pro Xi Jinping. Fala aí vocês agora aí. Então, quem vai... Parece uma guerra fria mesmo. Quem vai dar o primeiro passo? Porque quem dá o primeiro passo vai demonstrar uma certa fragilidade. A China já falou que ela não vai submeter, ela não vai ficar subserviente aos interesses americanos. Se o Trump quer guerra comercial, vai ter guerra comercial. Aí, você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mó merreca, custa menos de R$8, irmão.